Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. E hoje, em uma edição especial, viemos até o 21º Registro Civil da capital entrevistar uma amiga querida, Giovana Truffi, ela que foi aprovada no concurso de cartório dos mais desejados do Brasil e hoje está aqui na capital paulista. Ela vai contar todos os segredos. Você não pode perder, não saia daí! Olá, olá meus amigos, já estamos aqui com a Giovana Truffi, amiga querida, que foi aprovada agora no 11º concurso de cartório de São Paulo, tem uma história sensacional de vida. Eu conheci a Gi em 2012, no 8º concurso de cartório. E a Gi tem uma história sensacional que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Gi, pelo que eu vi, você fez FMU, né? Sim. Como é que foi essa escolha do direito? Bom, na minha família, né, eu tinha um tio delegado de polícia e né, as outras pessoas, o meu pai, o meu avô, eles eram empresários. Então eu tentei buscar uma profissão que tivesse a ver, né, com algumas questões familiares, até para um apoio, né? E eu acabei indo para o direito, tendente a ser delegada de polícia, né? Na verdade, era essa a minha intenção. Mas durante a faculdade, realmente, eu comecei a fazer estágio, tanto na delegacia como na defensoria pública, em escritório. Eu conheci um pouco de tudo. E aí eu percebi que eu não me encaixava muito 100% nessas profissões. Ficar andando com né? revólver, Gi? Pois é. Mas eu estava bem comprometida, bem tendente, né? Porque eu adorava. Ele participava do grupo anti-sequestro, eu achava muito legal e realmente um professor de penal também muito bom. Mas eu acabei percebendo que não era bem o meu perfil, né? E aí eu acabei encontrando na faculdade, né? Infelizmente por um fato triste, mas eu tive um primeiro contato com a parte notarial, né? A parte de inventário, quando teve o falecimento do meu irmão mais novo, né? Foi um baque muito grande, né? Você só tem ele de irmão? Então foi aí que eu pisei em um cartório de verdade, né? Para fazer o inventário, até inventário negativo, né? Mas a gente teve que fazer algumas organizações familiares. Foi em 2007, né? Bom, e aí a partir disso eu falei, nossa, cartório, né? Que diferente. Eu achei muito interessante o serviço, a forma de trabalhar ali, causou um interesse muito grande. E o tabelião, né? O Dr. Vanpré, ele era muito amigo do meu avô. Então a gente conhecia ele há muitos anos, então até tive esse contato com ele, apresentou o cartório dele é um exemplo, né, de gestão. Eu acho que estava na banca do sexto, eu acho que ele foi Sim, então aí tive esse contato também, que foi um contato que influenciou, né, esse conhecimento da área, mas era muito difícil, né, na faculdade a gente não tinha nenhuma matéria relacionada, era um mistério, era uma coisa como se fosse um mistério. E eu até cheguei a falar para minha família, nossa, eu acho que vou estudar para esse concurso. Não, Giovana, você não vai passar. Não vai passar. Eu falava, esquece, tipo de concurso. Aí eu fiquei com medo, nossa, é um concurso muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então teve esse momento, né, também da vida que a gente eu fiquei insegura, aquela dúvida, né? Mas a gente tinha na família, né, o meu pai em contato com uma pessoa que tinha sido aprovada no 5º concurso. Ele falou, Giovana, olha só, uma pessoa próxima que conseguiu, então é possível. E aí começou a dar esperança. E quando eu concluí a faculdade, eu advoguei um pouco com algumas pessoas conhecidas. É isso que eu queria entender, se me permite. Porque eu olhei, você fez uma pós em Direito Empresarial, né? Sim. Sensacional essa matéria. E aí eu fiquei sem entender assim, como que se ligou isso, porque penal na faculdade, aí depois trauma, mudança de chavinha, aí foi para empresarial. Essa pós-empresarial foi por quê? Então, é porque quando eu estava concluindo a faculdade, eu tive muito contato com essa advocacia empresarial, né? Que legal. E aí eu
eu tive interesse de aperfeiçoar esse estudo, porque na faculdade foi muito simples, assim, vamos dizer, perto do que eu gostaria de ter tido. E aí eu conheci o curso da faculdade, né, Getúlio Vargas, e lá foi fenomenal, assim, eu aprendi coisas que eu nem imaginava que existiam, a parte de sociedade anônima, de mercado financeiro, ligado ao direito, então foi bem interessante para mim, foi muito rico. E aí foi em 2012 para 2010, né, foi um ano depois que eu concluí a faculdade, 2009, acho por aí. E aí para agregar currículo, e porque quando eu me formei, eu passei a atuar como advogada empresarial, né? Nessa parte de contratos. E você montou o teu escritório? Não, eu atuei em conjunto com alguns amigos que eu tinha, porque o meu foco era o concurso. Tá, o teu olho já estava para cartório. Já. Cartório. Sim. Já era cartório, eu já sabia que eu queria, mas eu precisava ter os títulos, né? Eu estava preocupada com os títulos, então eu comecei a fazer essa pós, até para ter um conhecimento maior, né? Até para o concurso, né? É importante. Não adianta você achar que você vai conhecer as matérias do dia para a noite, né? Então, eu falo que o estudo para concurso, ele é um plano de vida, né? Que você acaba fazendo, que eu fiz, né? Para mim foi dessa forma, então eu não consigo nem imaginar diferente. E eu fui projetando, né? Questões que eu achava importantes conhecer para o concurso. Então, direito empresarial, depois eu fiz a pós da EPM. Mas antes você passou. Sim, durante a pós-graduação da EPM eu fui aprovada. Você advogava e estudava. E estudava para concurso. E fazia pós. E aí você passou no Aí concurso. eu passei e assim, eu me inscrevi no 8º, mas eu ainda não tinha vamos dizer, aquelas horas de estudo, porque você depende, né, de uma quantidade de horas de estudo para você consolidar as matérias. Então eu sabia que eu ainda não estava tão preparada para essa parte notarial, mas por surpresa eu passei para a segunda fase, no 8º concurso, e nesse momento que eu falei, nossa, o que eu faço agora, né? E até foi legal assistir a entrevista com o professor, né, Dr. Vitor, porque foi com ele que eu tive um norte, vamos dizer, né? O cursinho na VFK me deu um norte. Então, o Dr. Vitor foi muito importante para motivar o meu estudo, igual eu estava comentando aqui antes. A gente fala do jeito dele. Ele deu aquele start no estudo, né? E aquele estudo forte. Ele falou, Giovana, vai acabar os seus finais de semana, seus feriados, mudou sua vida, agora você vai só estudar. Até a prova, né? Você vai só estudar. Eu lembro que eu fiz umas 4 vezes a dissertação sobre paternidade, filiação, e todas as vezes ele falava que estava horrível. Só que aí a prova, a segunda fase foi de paternidade e eu fiquei em primeiro lugar na prova escrita. Meu Deus. Então, assim, ele fala, mas é para motivar, né? Eu acho que realmente ele exige para poder te trazer o seu melhor, né? E esse papel foi muito legal. Como que ele falava? Ixi, melhor eu nem falar, porque o pessoal vai assustar, né? Tem que viver. Não, brincadeira, né? O Dr. Vitor foi sensacional. É o jeito dele de querer impulsionar os alunos dele. E ele foi muito importante, realmente. Assim, acho que graças a ele eu consegui ter essa noção do que é o estudo para o concurso, porque não é brincadeira, né? Então a gente... Que foi essa mudança de chave? Tá, você estudava de um jeito e aí com o professor Vitor Kim você passou... O que mudou? Eu passei a estudar com muito afinco, né? Então, assim, vamos dizer, eu eliminei muitas atividades pessoais, familiares, né? Então, eu tive algumas perdas nesse momento, porque... E doutrina eu fiquei pesada. Bem focada. Ele me ajudou a fazer a programação de estudos, né? Então, tantas horas de estudo de lei, tantas horas de estudo de prática. Então, ele me ajudou a dar uma norteada no meu planejamento de estudos, né? E acho que foi bem legal isso pra mim. Então, isso foi no 8º, aí você foi pra Duartina. Aí eu fui pra Duartina. Duartina. Como é que era em Duartina? Eu conheci Duartina. Você conheceu? Conheci, uma cidade charmosíssima. Então, bom, no 8º, né, até uma dica que eu dou, Duartina não estava no meu grupo, né, estava na remoção de um grupo de cima. Só que aí o pessoal foi escolhendo, deixou passar, caiu para o meu grupo e eu acabei escolhendo. E era um cartório na sede, né,
Então foi muito bacana para mim isso. Comecei com o livro E. E foi essa primeira noção de administração do cartório também, da organização, porque é bem diferente, né? Quando você está na prática. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Quando eu estava em Duartina. Quer falar a idade? Não é legal. Não, é só para o pessoal entender que dá para se pegar um cartório jovem, porque não, você... era jovem. Eu acho que eu devia ter 25. Com 25 anos a gente passou no concurso de cartório, pessoal. Olha só a motivação que vocês têm que ter. Que dá, né, Gi? 26, 27, por aí, né? Vamos lá. Mas foi uma época que realmente assim, foi muito importante. Eu fui aprovada, era um lugar no interior, eu ia ficar longe da minha família, né? Então isso foi uma questão de acordos, né, que a gente tem que fazer com a família. Vai ser um período, vai ser temporário. Aí logo veio o próximo concurso, o nono. E eu consegui também essa aprovação para mudar serventia. E aí, como é que foi essa aprovação? Com o aparato do professor Vitor desde o princípio? Foi muito legal. E assim, a gente tem outras formas também, assim, eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito determinada. Então, eu fui atrás de várias formas de aperfeiçoar o estudo, né? Então, tinha amigos também da área que a gente estudava juntos, né? Então, teve muitas coisas que eu fui assim atrás para conseguir um desempenho bom. A Carol Mocarzel é uma amiga querida que, nossa, me ajudou muito nesse começo. Ela é demais. Beijo, Carol. Daqui a pouco é você. Daqui a pouco eu acho que temos entrevista com ela, não percam também. Então foi bem bacana. Isso foi Barretos, o segundo subdistrito de Barretos. Sim. Também deve ter sido uma escola lá. Foi sim. Aumentou a complexidade, né, do cartório, das funções. Eu reformulei ele inteiro, né? A gente fez a mudança da serventia logo quando eu entrei. Teve um apoio da família muito grande para isso, né? E a gente conseguiu também trazer um ganho muito grande para o serviço ali daquela localidade. E foi um grande aprendizado, com certeza. Você sabe que você estava fazendo mestrado? Eu comecei o mestrado nessa época. E assim, pode parecer uma loucura, né? A pessoa não para e tal. Mas é aquela história, né? Eu projetei a minha vida nesses 8 anos, desde que eu comecei o estudo para cartório, a projetar para essa realização que eu tive hoje, graças a Deus, né? Que foi possível, mas... A nossa, assim, a diferença de algumas pessoas é o tempo, né? O tempo que vai demorar, porque uma hora vai acontecer, né? Você vai ter a sua realização, seja os seus propósitos, o que você procura, mas eu consegui. Então... Você sabe que eu tenho uma dúvida? Porque tem gente, pessoal, vocês sabem muito bem, vocês que estudam para concurso público, com relação à questão, tem gente que fala assim, não dá para você estudar para concurso fazendo mestrado e doutorado, porque são estudos incompatíveis. O mestrado é verticalizado, aprofundado em um único ponto, e o estudo para concurso já é mais horizontalizado. Mas você passou, você é uma exceção ou dá para fazer? É assim, tudo na vida é planejamento, né? Então, assim, eu sabia que os títulos eram importantes, né, também no concurso. Eu tinha esse desejo também profissional de ter os títulos para mim, para uma realização, fazer uma tese legal, para agregar conhecimento. Então, assim, eu sempre tentei ao máximo conciliar um planejamento assim, um tempo dedicado ao cartório, um tempo que eu organizava no meu dia sem atrapalhar o cartório para fazer o estudo e nos finais de semana. Então, assim, a minha família sentiu muito isso, eu vou ter que confessar aqui, né? Eu me lembro no meu aniversário, no 9º concurso, por exemplo, eu cancelei qualquer comemoração. Eu falei, gente, eu tenho 2 horas para o jantar. Quem quiser chega às 8 e vai às 10. E vai embora às 10. Vai embora às 10, tem hora para ir. E aí todo mundo riu, teve gente que não foi, né? Mas assim, foi um jantar marcado com horário, então eu era muito assim. Eu era muito rígida com meus horários e com a minha organização. Nada podia atrapalhar o meu planejamento, senão não acontecia. Então, isso eu fui muito rigorosa, tá? E eu também, assim, cada pessoa é uma, né? Tem a sua personalidade. Mas eu, desde criança, eu sempre tive uma facilidade muito grande de fazer provas.
e estudar. Então, assim, desde criancinha mesmo. Você sempre foi Eu estudiosa? sempre tive esse interesse, sempre tive prazer em estudar, alegria no momento que eu estava estudando e um bom desempenho em provas, sabe? Eu sempre tive notas altas, então assim, isso já era uma facilidade para mim, né? Que acho que me ajudou muito quando eu entrei no concurso, porque isso só assim, se potencializou porque eu consegui, né? Eu consegui ter bons desempenhos, provas dificílimas que são, né? Então, assim, eu sou muito perfeccionista, então isso ajudou também. Né? Mas a gente aprende. Aprende a controlar. Um pouco. Então, mas aí, 8º ingressou do Artina, 9º, 2º de subdistrito de Barretos, veio o 10º concurso. Como é que foi o 10º concurso que a gente estava falando aqui? A confusão, assim, de tantas coisas novas, porque você foi bem sucedido. Como é que foi isso? No 10º concurso, eu já estava no registro civil e eu tinha uma pretensão de mudar de área naquele momento, né? Então, eu tentei me preparar para todas as matérias e todos os grupos. Só que eu dividi muito o estudo. Então, eu achei que isso prejudicou um desempenho. Eu passei em todos os grupos, mas prejudicou meu desempenho, porque foi todos medianos. Não teve nenhum que eu despontou como foi antigamente. No 9º você foi muito bem porque você focou. Eu foquei em registro civil, né? Tanto eu também tinha sido aprovada em notas, mas como eu foquei muito em registro civil, acabou desempenhando melhor ali. Então, no 10º eu senti isso. Quando eu dividi muito, ficou meio mediano. Eu tive a oportunidade de fazer uma escolha, que seria um cartório inicial de registro de imóveis, e eu optei por continuar em Barretos, tá? Então, eu também optei porque a mudança causa um desgaste muito grande quando você muda. Então, você tem que realmente estar muito certo que você quer isso e que vai ser bom, porque você tem a adaptação, tem a mudança, o desligamento de um local que ainda vai depender um pouco de você em alguns aspectos, né? Então, é uma transição que é trabalhosa. E aí, eu optei por esperar mais, né? Então, no 10º eu esperei. Do 10º pro 11º? Pro 11º. Qual lição você tirou do 10º? Que eu já acho que eu já sei o que você vai falar e que foi determinante para você estar onde você está. Assim, a gente com as etapas, né, a primeira, a segunda e prova oral, a gente tem formas diferentes de estudar. Então, eu fui me aperfeiçoando e me especializando ao máximo para ter um bom desempenho e estar preparada também para assumir uma serventia de maior porte, né? Eu fiz, aliado ao curso técnico, assim, da parte de normas, da parte jurídica, eu também fiz cursos de desenvolvimento pessoal, tá? Então, esses cursos de desenvolvimento pessoal, de gestão, me deixaram muito segura na prova oral também, para eu poder falar com segurança que eu tinha condição, né, que eu conseguiria assumir uma serventia grande, assim, vamos dizer, num porte maior do que a que eu estava, né? Você fez aquele curso famoso daquele norte-americano, como que ele chama? O Tony Robbins. Tony Robbins. Sim, eu fui num encontro dele aqui no Brasil, foi muito legal, né? Então, eu li os livros dele, essa parte do coaching, né, da psicologia positiva, foi muito legal também para mim, eu consegui minimizar um pouco esse sofrimento que a gente tem quando estuda, né? Então, você realmente é um processo, e nesse processo você tem que estar feliz. Não adianta você ficar estudando e resmungando, você tem que entender que é a sua escolha, eu escolhi estar aqui, e é uma questão de tempo até eu alcançar o meu objetivo. E acreditar em você, né? Acreditar na história, que é possível, minimizar, neutralizar ao mínimo as crenças negativas, né? Que eu falo, que é aquelas coisas, comentários que algumas pessoas às vezes falam, você não vai passar, você trabalha há pouco tempo, você é nova. Enfim, qualquer coisa que as pessoas às vezes falem, né? Você tem que desapegar disso e filtrar na sua cabeça, porque são crenças limitantes. A gente aprende. E eu tenho comigo que isso que você falou é perfeito, mas eu tenho comigo que as pessoas que falam o que falam, e tem mesmo esse tipo de pessoa, falam porque não tem coragem de fazer o que a gente fez, né? Porque aqui é muita abnegação. Por exemplo, no dia do aniversário, tem hora
para as coisas, para chegar e para ir embora. Ou não tem coragem ou não tem simplesmente competência para fazer isso. Então a gente tenta ao máximo minimizar esse tipo de convívio, né, Gi? Ó, eu fiquei assim impressionado porque nesse meio de tempo, do 10º para o 11º, parece que você começou a fazer doutorado. Sim, comecei também. Mas como isso? Não, é trabalhoso, sei que é trabalhoso, mas assim... Você tem que desenvolver uma tese. É uma tese, vou fazer um livro. Vai, né? Vamos fazer um livro aí sobre isso, quem sabe. Bom, mas assim, eu sempre fiz planejamento, igual eu falei, né? A gente tem que dar uma ênfase maior nas matérias e distribuir o tempo. Então, antes, vésperas de prova, eu tirava férias, entendeu? Então, assim, para me preparar melhor para uma prova oral, eu tirei férias do cartório. Quando a gente tinha a organização dos seminários, do doutorado, eu também sempre me planejava para ter um dia que não ia prejudicar nem o cartório, nem nenhuma prova, concurso. Nos espaços entre um concurso e outro, eu otimizava as disciplinas. Então, teve semestre que eu não cursei disciplina, que era a época do concurso. Então, tem algumas organizações que você consegue fazer de planejamento. Conhecer-se, né? Eu não vou fazer um crédito agora, tendo um concurso que eu preciso passar. Sim, então eu ia também dividindo, tanto que esse semestre eu já não estou, né, mais fazendo crédito do doutorado, eu já consegui concluir. Então, a gente vai dando a ênfase conforme as coisas vão acontecendo. É um doutorado na FADISP. Na FADISP. Específico para notas registro? Não é específico, mas eu sempre tentei pegar matérias ou temas nos seminários que tinham relação e ter alguma interconexão com a nossa área notarial, né? E até minha tese de doutorado vai ser alterações de nome, né? Eu vou fazer uma questão mais atual, talvez nessa linha. É com o professor Mário Delgado, né? Que ele é bem famoso aí no BDFAM. E então é isso, a gente tem que se programar. E muda a chavinha do mestrado para o doutorado? Como é que é isso? Muda muito a cabeça, a forma de raciocinar o direito ou não? Muda, porque você vai se aperfeiçoando nesse estudo acadêmico, né? E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se você quer um trabalho bem feito, peça para uma pessoa ocupada, né? Então, porque você sempre vai arrumar um tempo. E aquela coisa, você não para, então você consegue fazer mais. Todas as vezes que eu não tinha muito o concurso, alguma coisa, foram momentos que eu fui menos produtiva. Então eu acho que isso é meio uma forma de funcionar. Não sei se é só comigo, mas eu acho que eu consigo agregar muito assim quando eu tô fazendo as coisas, sabe? Muito, eu tenho certeza. Gi, sabe que assim, eu acho que o pessoal deve ter muita curiosidade, eu tenho, que é assim, quando você foi aprovado no 11º, que você viu que vai dar para pegar um cartório na capital. Ou tipo, com certeza vai. Eu tô em primeiro, em segundo, sei lá. Enfim, fala assim, olha, esse entusiasmo, a preocupação com a quantidade de responsabilidades que se assume e a concretização depois da cerimônia de escolha, que você efetivamente vai tomar posse do cartório. Como é que foi essa aprovação, lista final, e o começo da atividade aqui? Conta um pouquinho pra gente essa transição. Bom, gente, acho que foi a maior emoção da minha vida, né? Lembrar desse momento que eu vi o meu nome, que eu realmente tinha conseguido alcançar esse objetivo, essa realização, até vou emocionar. Lógico. Porque assim, são 8 anos da minha vida que eu realmente dediquei para um estudo, eu abri mão de muita coisa. Então, quando aconteceu esse momento, foi assim, nem sei explicar, como saem os fogos, assim, né? Você fala, nossa, realizei o meu sonho. Realmente vou voltar para casa, que eu sou de São Paulo, né? Nasci daqui, então eu vou voltar para perto da minha família. Foi tudo muito especial para mim. E aí vem também um frio na barriga.
de assumir uma responsabilidade grande, né? A confiança também que é depositada em você, né? Uma preocupação de fazer um bom serviço, de melhorar, de conseguir trazer coisas boas tanto para as pessoas que trabalhavam no cartório, né? Como dos usuários. Então, é uma preocupação muito grande que eu tive. E eu tenho hoje, né? A gente aqui faz muitas reuniões, eu faço muitos trabalhos com o pessoal para a gente sempre melhorar. Então, foi sem dúvida um grande desafio, muitas questões burocráticas, né, que a gente tem que ir resolvendo nessas transições, preocupações, o nervosismo, mas o fato de eu já ter trocado, né, no nono concurso para Barretos já me deu muita condição de fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Lógico que o nervoso, a preocupação existe, mas eu já estava mais madura para as decisões que eu precisei tomar. E encarar o desafio, ter coragem e, como diz o meu avô, vai lá. Vai lá. Vai e encara o seu desafio, porque realmente é um desafio imenso, né? O primeiro dia aqui, como é que foi? Primeiro dia foi, assim, um pouco tenso, né? Porque é o primeiro dia, o pessoal também, né? Quem é ela, como que ela vai ser? Será que é brava? Será que ela é brava, né? Será que ela vai... Esse é um problema mais assim... Ela fala muito calmamente, mas ela é muito assertiva, né? Sim, sim. E aí, assim, esse começo a gente teve que conhecer mesmo como funcionava tudo. Eu não vim muito ao cartório antes, porque a gente tem que organizar com calma, né? Essa parte mais sistemática, assim, de organizacional. E aí eu fui fazendo isso aos poucos aqui com eles, fui tomando conhecimento das equipes, como o pessoal trabalhava, o que eles sabiam, o que eles não sabiam. Tem muita gente aqui muito experiente, então a gente trocou bastante informação, eu alinhei com eles, né? Então a gente tem uma equipe excelente aqui, acho que o pessoal confio muito neles, né? A gente aprendeu a fazer o cartório ser diferente, né? Com o conhecimento que todo mundo tinha e trazer esse melhor de cada um. Eu vou falar por mim aqui. Eu, desde o primeiro momento que eu pisei aqui no cartório, eu só vi funcionários... que legal. Bem... Isso é legal de ver, né? Com uma energia positiva, que é algo que me chama muita atenção. Que bacana. Gi, eu gostaria assim de fazer um contraponto, que a gente já está caminhando para o final. Imaginar assim, o seguinte exercício. O que você diria para Giovana hoje, com a cabeça que você tem hoje, depois de ter passado por tudo que você passou? O que você diria para Giovana que foi fazer o vestibular da FMU? O que ela... Olha, alguma coisa no sentido, fica sossegada que... O que você diria se você tivesse a oportunidade de falar para você mesma? Pergunta difícil essa. Bom, porque você passou por tanta coisa. Sim. Eu acho que assim, quando a gente é muito nova, né, e eu ainda que fui encarar uma profissão, uma área completamente diferente da minha realidade familiar, ou mesmo que eu conhecia, a gente tinha muitas inseguranças e a gente não sabe qual vai ser o futuro, né? O que eu acho que eu falaria para mim mesma seria: tenha confiança, acredite nos seus sonhos, né, e lute por eles, porque foi isso que eu fiz, né, em partes, mas se eu tivesse talvez essa mensagem mais positiva, mais firme, e é muito bacana. Se eu olhar para você e falar tudo isso, você sabe que você é guerreira, né, gente? Bom, não, mas tem que ter força, tem que encarar e não ter medo não, que as coisas vão acontecer. Mas o que eu acho que é muito importante, já até falei, eu não sei se você lembra que eu falei na entrevista com o Vitor, professor Vitor, a respeito do quanto a gente quer dar orgulho para os nossos pais. O quê? Sim, eu ouvi essa parte. E eu acho que isso aí é muito, muito de nós concurseiros, né? Eu acho que a gente quer dar orgulho para os nossos pais. E os seus pais, pelo que eu vejo, estão sempre junto de você. Sim, né? sim. E também a gente não chega em nenhum lugar nos concursos sem eles, né? Com certeza. Pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Gi, uma mensagem final, assim, aquela que fala assim: olha, pessoal, é isso. Em resumo. Bom, pessoal, eu tentei trazer para vocês um pouquinho da minha história, para vocês verem que tudo na vida é possível. Então, acreditem em seus sonhos,
tenham coragem de encarar os desafios. E na vida a gente está sempre aprendendo, né? Cada momento da vida a gente aprende mais, a gente se desenvolve e tenham alegria em tudo que vocês façam, porque isso faz a diferença no final das contas. Quando você faz com alegria, com amor, com realmente aquele energia positiva, as coisas funcionam e vão dar certo. E eu agradeço muito, muito mesmo, foi muito legal, muitos aprendizados. Gi, a sua força vai inspirar muita gente, eu tenho certeza disso. Você é uma pessoa muito diferenciada, obstinada, determinada e de lá de Votuporanga, mas poxa, essa história aí fala por si só. E de lá de Votuporanga a gente sente essa determinação e essa disciplina que são fundamentais para passar no concurso público. Muito obrigado mesmo por essa entrevista. Imagina, eu que agradeço essa grande oportunidade de estar em contato com vocês no canal do Tabelião, né? Esse trabalho formidável que vocês têm feito, que com certeza ilumina, né, tantas pessoas. Então, parabéns. Obrigada pela oportunidade de poder contribuir com cada um de vocês, né? Então, acho que isso também é uma missão que às vezes a gente tem. E estou à disposição para o que precisarem, sempre. Muito obrigado mais uma vez. Voltem quando quiserem aqui, é um grande prazer para nós. Pessoal, só tirar uma foto do papai pra te ver, ó. Eu lembro da gente saindo como que chama aquele prédio lá, gente? Aquele do Tribunal de Justiça, né? Então, eu lembro que saindo ali, você estava sentado numa mesa e... aí a Cá falou assim, ela é a Giovana. Porque a Cá tinha passado... Então, ela tinha passado na minha frente... E aí eu queria saber pra onde que ela ia, né? Eu fiquei perturbando, eu falei, não sei, mas eu acho que eu vou ganhar de área. Porque dependia da minha escolha um dia antes. Então, Gina, eu quero que você seja você, porque... Inclusive tá filmando aqui os backstage. Tava filmando o backstage.